gente! Antes de começar o vídeo da semana, eu queria deixar os recadinhos de sempre. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe um comentário. Se tiver a opção de hypar, hype, porque tudo isso ajuda muito a continuar fazendo com que o YouTube entregue o meu conteúdo, entregue o meu canal para mais pessoas. E assim você ajuda a apoiar o meu trabalho aqui. Então, gente, essa é a minha segunda semana no Brasil. E eu decidi que eu preciso me organizar, que eu preciso criar uma rotina urgentemente. Sendo bem honesta com vocês, eu não tinha rotina nenhuma na Argentina. Eu tinha zero rotina. Eu trabalho em casa, eu trabalho como tradutora, né, de inglês. Isso significa que a minha rotina de trabalho é muito flexível. Eu posso trabalhar de manhã, eu posso trabalhar à tarde, eu posso trabalhar à noite, eu posso trabalhar de madrugada, de qualquer lugar. Isso dificulta com que eu mantenha uma disciplina, mantenha uma organização. Só que eu sou uma pessoa muito de rotina. E eu não estava conseguindo manter isso na Argentina por várias coisas. E uma dessas questões é porque a minha vida estava muito difícil lá. Eu queria voltar logo pro Brasil. Eu tinha muitas preocupações. E quando a gente não tá bem, quando a gente tá preocupado, hoje vocês vão ouvir uma sinfonia de miados porque a gente esqueceu de comprar o sachê. E depois eu vou ter que pedir no pet shop pra eles entregarem, mas por enquanto ele vai ficar um pouco revoltado que ele não vai ter o sachê no horário que ele tá acostumado. Então, honestamente, eu tava fazendo as minhas coisas de uma forma muito desorganizada. As minhas coisas estavam desorganizadas, minha vida tava toda desorganizada. E eu decidi que assim que eu chegasse no Brasil, eu ia resolver isso de uma vez por todas. Desde o momento que eu botei o pé no Brasil, eu me senti muito mais motivada, com muito mais energia do que eu tava antes, porque eu sinto, na verdade eu sei que eu tenho um longo caminho a percorrer. Eu não tava cuidando de nada. Eu não tava cuidando de mim, eu não tava me organizando, eu tava falhando em várias questões que eu pretendo dar mais atenção agora no momento, cuidar da minha saúde mental, cuidar da minha saúde física, cuidar da minha casa, tentar transformar esse apartamento em um refúgio pra mim, uma coisa que eu não tava conseguindo fazer no meu antigo apartamento, que eu honestamente eu detestava aquele apartamento, era muito pequeno pra gente, muito pequeno pra todos os planos que eu tinha na minha cabeça e que eu sentia que eu não ia conseguir realizar ali, sabe? Uma das coisas que eu fiz foi comprar uma agenda. Olha só, essa daqui é da marca Cícero. Eu já tive uma agenda dessa marca antes. Acho que o problema é que nas páginas onde a gente tem as datas dos dias da semana, tem um espaço que é muito pequeno e eu acho que eles tentaram resolver colocando algumas páginas com linhas pra colocar, não sei, na minha mente o que eu vou fazer com esse espaço é fazer uma lista de coisas que eu tenho pra fazer de tarefas durante a semana, coisas que eu não tenho um dia da semana definido pra organizar, mas que eu vou colocar ali pra que quando eu abrir a agenda, eu tenho aquela lista ali que vai me fazer relembrar que eu tenho essas coisas pra fazer. Antes eu tinha comprado um caderno sem pauta, um estilo assim de journal, que eu tinha mostrado pra vocês no início do ano, que foi uma tentativa falha de tentar organizar a minha vida, só que não funcionou muito bem pra mim, porque ele não tem essas divisórias, ele não tem essa coisa de meio que se auto-organizar, e não funcionou pra mim e não me encorajava a me organizar no papel, entende? Eu pensei em me organizar de forma digital, mas eu sou uma pessoa meio old school, eu gosto de papel, eu gosto de escrever, eu gosto de ter meus caderninhos, então eu decidi comprar essa agenda, eu gostei, como eu vou começar a usar a partir de junho nessa agenda, eu decidi que seria melhor eu comprar uma agenda nova no ano que vem, e por enquanto essa daqui eu vou utilizar pra me organizar pelos próximos 6 meses do ano. A gente tem que começar de algum ponto, né, gente? Eu vou mostrar melhor pra vocês a organização dela, como que ela tá dividida depois, mas eu acho que ela vai me ajudar bastante a me organizar nos próximos meses. E os meses que vão ficar em branco, que eu não vou conseguir, né, voltar atrás, porque obviamente eu comecei a partir da metade do ano, eu vou utilizar para colocar outras coisas, outros lembretes, lista de livros. Por exemplo, eu comecei uma lista de livros que eu sei que tem no Kindle Unlimited, que eu vi num dos últimos vídeos da Bruna, e eu coloquei essa lista de livros que eu quero ler no Kindle Unlimited. Eu vou fazer isso, lista de livros, algumas ideias de vídeo pro YouTube, ideias de vídeo pro Instagram e pro TikTok. Porque se vocês não sabem, eu tô tentando estar mais presente nessas redes sociais também, que eu não tava conseguindo. E agora que eu sinto que eu tenho uma energia, que eu tô motivada a criar mais conteúdo para as redes. É isso, gente, uma tentativa de me organizar, uma tentativa de trazer um pouco de rotina pra minha vida que eu não tava conseguindo. E eu tenho muitas leituras que estão paradas, como Crime e Castigo.
como Jane Eyre, Lugar Feliz, que eu também deixei de lado depois da minha viagem pra Bariloche, mas acho que vocês entendem, né, porque foi um monte de coisas que aconteceram nesse último mês, com a minha mudança, com as coisas que tinha pra resolver, então acaba que eu não estava dando tanta atenção. Só que agora, que já tem 2 semanas que eu tô aqui e que as coisas estão mais tranquilas, eu acho que não tem mais desculpa pra isso, né, então é basicamente isso, muita procrastinação, e eu tô tentando quebrar esse ciclo da minha vida, tentar ser uma pessoa mais organizada, mais disciplinada. Enfim, mais pra frente no vídeo eu vou falar um pouco sobre as minhas leituras atuais e como que tá sendo esse meu andamento, essa minha tentativa de ser uma leitora que procrastina menos. Ontem foi basicamente pra me organizar. Eu pude estrear minha agenda, consegui anotar todas as coisinhas que eu queria fazer, que eu queria organizar essa semana. E honestamente, eu fiz pouca coisa, mas hoje vai ser o dia em que eu vou focar em tentar fazer o máximo de coisas que eu conseguir, riscar da minha agenda as atividades que eu tinha decidido. Eu preciso organizar minha casa, eu preciso organizar a estante de livros, porque a gente alugou esse apartamento, ele é um apartamento mobiliado. E por sorte, ele veio com uma estante de livros, que eu não mostrei ainda no canal, porque Elton tá utilizando o escritório. Eu tô usando aqui a mesa de jantar como minha mesa de trabalho, porque Elton já voltou ele tava de férias e ele voltou a trabalhar. E como ele precisa de mais espaço, não sei, até eu comprar minha mesa, até eu organizar as minhas coisas, e aí eu vou passar a trabalhar no escritório. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo organizando minha estante de livros. Futuramente eu pretendo comprar uma outra estante de livros, porque, muito provavelmente, agora que eu tenho a Amazon, eu vou fazer a festa, gente. E basicamente, eu já comprei 6 livros. Então, assim,
Como vocês podem ver, logo já não vai ter mais espaço nessa estante, porque ela é relativamente pequena. E eu trouxe livros da Argentina, mas, assim, não foram tantos livros, assim, que são capazes de preencher toda a estante. E eu preciso ainda organizar algumas coisas que eu quero colocar lá. Eu quero comprar umas luminárias, quero comprar alguns itens de decoração antes de eu fazer esse vídeo mostrando pra vocês ali o meu cantinho, que vai ser de trabalho, de leitura, de livros. Então, por enquanto, essa minha organização vai ser só para deixar em ordem os livros, mas não vai ser algo definitivo, porque futuramente eu pretendo fazer uma organização que vai dar mais a minha cara a esse canto. E algumas outras também. Eu vou sair com meu marido, porque é dia dos namorados, gente. A gente tem que aproveitar de alguma forma, né? A gente tá meio exausto, eu acho que a gente não teve tempo, assim, pra assimilar tudo. Porque lá a gente estava tão preocupado e levando uma carga, assim, da vida tão grande que a gente não estava tendo tempo nem, eu acho que para desabafar, para de alguma forma esvaziar tudo que a gente estava sentindo. E a gente tá meio que conseguindo fazer isso agora. Eu tô conseguindo sentir todo essa esses sentimentos que eu sentia que eu não tinha tempo para aquilo aqui, entendeu? Então, é basicamente isso. Vamos de organização. Silk lining, delicate paper, tangerine rind. Tulip petals on the dresser all come to mind. Soft blonde pink brush and shoulders, page 55. You trace letters over the pictures of the climbing vine. I'm in a field you're making. I can see a moonflower awaken. Somewhere way past taken. Somewhere way past Seashells, voices rising, silver wind chimes. Red clay pots lined up in a row all come to mind. Braiding purple clover in the summertime. Our hands pressed together, breathing light. I'm in a field you're making.
warmth and the smoke when we were standing in the parking lot. Your mother used to swear a lot. I got gum in my head, a crowd in my head, but you helped me filling in the blanks. I knew just where your mind was at, but guess whatever happens, happens. Now there's an awful lot of guessing. Say one thing we have in common. It's like my teeth just cannot stop it. And I don't mind what suddenly comes small talk. Why the facade? To piecing apart back when your brother used to play guitar. We steal his songs and call them ours. Now gone, oh God, in between. Never closer than how you've been, and I question my own sanity. If none of it was ever real, 'cause guess whatever happens, happens. When did we stop knowing each other? Say one thing we have in common. It's like my teeth just cannot stop it. I don't mind what suddenly comes small talk. I don't mind what suddenly comes small talk. Nada, prima. I don't mind what suddenly comes small talk. Gordinho, por favor, colabora com sua mãe. Por gentileza. Oi, gente. Antes de eu aproveitar o resto do meu feriado, o resto da minha sexta-feira, e assistir Homem com H maiúsculo, que é esse filme sobre a história de vida do Ney Matogrosso, que apesar de ser Ney Matogrosso, na verdade é do Mato Grosso do Sul, que significa que ele não é meu conterrâneo, infelizmente. Mas tô muito curiosa pra assistir esse filme. Eu queria dividir com vocês algumas coisas. Eu tenho alguns recebidos que eu queria mostrar muito. Eu tô muito animada, porque agora que eu cheguei no Brasil, eu já ganhei um monte de coisa. Tô muito feliz. Vamos começar por alguns recebidos que eu recebi da Késia, que é uma ilustradora e designer, e ela mandou pra mim, já tem, acho que chegou início dessa semana. Ela mandou pra mim 2 marca-páginas. Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês sem o microfone. Deixa eu dar plástico aqui. Olha só, de florzinhas, dá pra ver bem. E com esse fitilho, que é lindo. Bom, ela mandou 2, só que um eu já tô usando, inclusive, pra marcar um livro que eu tô lendo aqui, que é Memórias do Subsolo, inclusive, que tá sendo a leitura extra do mês do meu clube do livro, que é uma releitura pra mim, mas algumas pessoas ainda não tinham lido, e aí a gente decidiu ler juntos. Ela mandou também adesivos, olha só esses adesivos de florzinhas. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou utilizar pra decorar a minha garrafa térmica que eu quero comprar logo. E aí eu vou usar pra decorar. Essa ilustração, olha só que lindo. Dá pra ver bem, acho que tá refletindo bastante. E atrás, como vocês podem ver, meus gatos estão
esgotados, não sei por qual motivo. E o meu favorito foi esse pôster do Gabriel Garcia Marques, gente, olha que lindo isso aqui. Eu provavelmente vou emoldurar e depois que tiver tudo organizado no meu escritório novo, porque, infelizmente, por algum tempo, pelo fato da gente ter gastado muito com a mudança, por enquanto eu não vou poder comprar minha estante de livros nova, que eu pretendo comprar, e a minha escrivaninha, eu vou continuar trabalhando aqui na mesa de jantar, mas assim que tiver tudo bonitinho, eu vou começar a decorar e com certeza vou colocar num quadrinho isso aqui, que coisa mais linda do mundo, eu amei demais. Ela me mandou também uma cartinha muito fofa, eu fiquei muito feliz, muito contente, gente, o trabalho dela é incrível, é muito lindo. E agora eu quero mostrar pra vocês os livros que eu recebi. Eu ganhei de presente da Jessie, minha amiga, esse livro aqui, O Morro dos Ventos Vivantes, que é um dos meus livros favoritos. Na verdade, ela mandou pra mim no endereço da minha mãe, porque eu ainda não tava no Brasil, a gente não tinha decidido ainda mudar, né? Então, assim que eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, minha mãe mandou pra mim pelos correios e agora eu tô aqui com essa beleza. Inclusive, essa vai ser a leitura de setembro do meu Clube do Livro, então eu já tô muito feliz que eu recebi esse presente lindíssimo da Jessie nessa edição maravilhosa da Zahar. E que eu vi a Bruna Livros falando que é a melhor edição pra se ler Morro dos Ventos Vivantes, então eu tô bem animada. Essa semana eu recebi Pais e Filhos, da minha amiga Jamile. E se vocês estão se perguntando por que eu tô ganhando tanto presente, tanto livro, é porque esse mês é o meu aniversário de 30 anos. Se vocês estão aí pensando, ai, Dalila, mas não parece que você tem 30 anos, eu queria deixar muito claro que 30 anos é jovem, gente. É muito jovem. Você não chega nos 30 anos e de repente se decompõe, tá? Queria deixar claro. Ainda mais eu, uma pessoa que trabalha de casa e não pega o sol, praticamente uma Cullen, né? Enfim, eu tô muito animada pra esse meu aniversário, mas muito reflexiva também, e eu tô adorando os presentes que eu tô recebendo. Eu queria muito ler Pais e Filhos. O Ivan Turgenev é um autor russo que eu tô amando ler, que eu tô amando descobrir mais. Inclusive, a nossa leitura desse mês é Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan. E eu gostei muito, já terminei de ler. A maioria do pessoal do meu clube também. É um livro bem curtinho, mas incrível, tem muitas reflexões. E a gente descobre um lado bem profundo desse autor. Agora, eu tenho 2 livros aqui que eu comprei, que na verdade foram 2 livros que eu escolhi de Dia dos Namorados, que eu ganhei do meu marido. Um deles foi A Vegetariana, eu já li da Han Kang, Atos Humanos, e amei. Esse livro me deixou em posição fetal, me destruiu, e a Vegetariana provavelmente não vai ser diferente. Então, assim, tô super animada pra ler ele, talvez eu leia junto com a Bruna, que eu acho que ela ainda não leu. E eu comprei Dia dos Namorados, A Véspera. É A Véspera? Não, é Véspera, da Carla Madeira. Porque eu ouço, assim, muitas opiniões contraditórias em relação a essa autora. E basicamente eu comprei porque eu tô curiosa, sabe? Muito curiosa pra saber o que eu vou achar. Um livro que eu ganhei da Bruna é esse aqui, Como Arruinar um Casamento, da Alison Spatch. Eu acho que é assim que é, e é um livro meio de romance, meio de... Ele, na verdade, não é um romance que só foca nisso, né? Tem outras coisas aqui, como amizade, crescimento. Não sei direito, não sei muito sobre esse livro, mas eu sei que a Bruna recebeu 2 vezes e ela acabou me dando de presente. Eu amei. Um privilégio, né, amiga? E eu recebi da Érica, uma seguidora minha aqui, fiel, Água Frescas para as Flores. É um livro que eu fiquei muito curiosa pra ler depois que eu vi a resenha da Bruna. Eu tô muito curiosa pra saber o que eu vou achar. Assim, a Bruna não erra nunca, né? Toda vez que eu pego um livro que foi indicado pra ela pra ler, e basicamente não teve nada que eu li indicado pela Bruna que eu não gostei, então muito provavelmente eu vou amar Água Fresca para as Flores, gente. E é isso, gente. Esses foram meus recebidos, meus comprados. Esse mês eu provavelmente vou comprar mais, porque só se faz 30 anos uma vez e eu mereço, né? Inclusive, o meu aniversário é no dia 29 de junho, que significa que 29, no dia 29 não vai mais rolar, então é uma nova década, né? Um novo começo de vida. E quanto às minhas leituras atuais, gente, eu acho que assim, eu melhorei bastante o meu ritmo de leitura. Eu tava meio que procrastinando esses tempos, não tava conseguindo ler. Mas eu retomei a leitura, por exemplo, de Jane Eyre. E eu tô numa parte, assim, que a vontade de torcer o pescoço do Mister Rochester, e falar, Jane, amiga, pelo amor de Deus, você merece coisa melhor. Porque ela é maravilhosa, ela é brilhante. E basicamente é isso que eu tenho pra falar, gente, porque eu acho que vocês já estão cansados de saber o que se trata essa obra-prima, essa
divindade da literatura, que é a Jane Eyre. Charlotte Brontë, ela arrasou quando ela resolveu escrever esse livro. É divino, é maravilhoso. Vou deixar aqui e deixar eu em segundo plano, porque vocês precisam ler se vocês nunca leram. É maravilhoso. Diário de um Homem Supérfluo, que eu terminei. Eu só não li ainda o pós-fácil, porque ainda falta uma semana mais ou menos para discussão do meu grupo e eu queria ler para que eu refrescasse como que foi a experiência de ler esse livro, sabe? Aqui a gente tem a história de um homem que escreve um diário porque ele tá à beira da morte e ele começa a refletir sobre a vida dele, o fato dele ser uma pessoa que ele considera que não fez muita coisa na vida. É um homem que é muito culto, muito inteligente, mas que acredita que não foi capaz de fazer algo relevante, além de ter se apaixonado perdidamente por uma mulher que não, infelizmente, não correspondeu. E é um livro que foi assim impossível eu não ir relacionando com outros livros que eu já li, como por exemplo, O Sofrimento do Jovem Werther, que tem uma história aí de amor não correspondido muito trágica, né? Apesar desse ser um relato que eu acredito que é muito mais, como que eu diria, centrado, não é uma pessoa que tá enlouquecida, não é uma pessoa que tá extremamente deprimida, é alguém mais que reflete sobre as coisas que não foi capaz de fazer, mas de uma forma muito mais, que eu diria, como se diz? Conformada, de uma forma mais tranquila, mais calma. Também lembrei de Memória do Subsolo, também lembrei de A Morte de Ivan Ilitch, Primeiro Amor, também que é um livro dele ali sobre um amor mais ou menos que não foi correspondido. Noites Brancas, que eu acho que é o ápice ali de um amor não correspondido, uma pessoa que sofre que desesperadamente anseia por esse amor, mas que também não consegue chegar lá, né? Só que ele é muito mais do que isso, gente. Isso eu posso dizer pra vocês e eu indico muito, porque o Ivan Turgenev, ele tem uma prosa muito bonita, muito preocupado com a estética, a forma como ele descreve os sentimentos, a natureza, as coisas que estão ao redor. Assim, até mesmo o personagem principal, a forma como ele descreve o mundo dele, a forma como ele pensa, a personalidade dele, tudo, gente, é muito assim, é um deleite, é muito lindo e ao mesmo tempo é muito simples. Então, assim, apesar de ser um russo, o Turgenev, ele tem essa característica de ter uma linguagem mais descomplicada e de ser mais fácil de ser levada, né, durante a leitura. Maravilhoso. Como a gente tinha falado antes, a gente começou a Memória do Subsolo, que é, assim, apesar de eu relacionar muito ele com o Diário de um Homem Supérfluo e outros livros que eu tava falando antes, ele é com certeza um livro que tem uma linguagem mais complicada, porque o Dostoiévski, ele nunca foi tão preocupado com a estética, e obviamente que é proposital, porque apesar de a gente estar falando de personagens que estão em profundo sofrimento, porque o personagem do Homem Supérfluo tá sofrendo, porque obviamente ele tá ali à beira da morte, aqui a gente tem um personagem que é contraditório, que não tem medo de colocar essa parte miserável dele. E com isso eu lembro muito do que a Luciana tava falando no nosso grupo, eu achei tão legal que ela trouxe. O Dostoiévski, ele não tem medo de trazer a negatividade, entendeu? Que eu coloco assim muito entre aspas, que é uma parte essencial da vida humana, da existência humana, que são os sentimentos que são considerados negativos, mas que são essenciais. Só que assim, geralmente, o que vai estar mais ressaltado nas obras dele é isso, essa parte que tem um peso, que tem uma carga mais pesada de sofrimento, de reflexão, de contradição, de tudo que vem com essa ideia do ser humano. E é um personagem muito em si mesmado que tá aqui. É difícil de ler esse livro porque eu vejo gente indicando, ai, por onde começar a ler Dostoiévski? E assim, eu vejo muita gente colocando, ai, Memória do Subsolo. Gente, é um livro curto, mas é um livro que, assim, é muito acelerado. É como se você estivesse dentro da cabeça de uma pessoa ansiosa. Pra mim é tranquilo porque... Spoiler, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa muito ensimesmada, sou uma pessoa que tô o tempo inteiro alimentando essa introversão dentro da minha cabeça, então pra mim é tranquilo acompanhar um personagem como o Homem do Subsolo, porque eu sou basicamente uma mulher do subsolo, só que com uma situação mais favorável, eu diria. Mas eu entendo dessa coisa do sofrimento psíquico, porque eu mesma passo por isso. Entendeu? Não querendo ser mórbida aqui, mas é a realidade. Então, é um livro que é muito claustrofóbico também, então não é que ele é difícil. Ele tem essas características que eu acredito que para uma pessoa que, por exemplo, não tá acostumada com literatura russa, que é uma coisa que eu já tô acostumada, eu já leio faz tempo, que é ler primeiro um russo, começar pela literatura clássica.
Memórias do Subsolo com certeza não seria a obra ideal, entendeu? Mas é um livro maravilhoso, incrível, que eu recomendo para todo mundo que já tá aí há algum tempo experimentando um pouco dessa experiência maravilhosa da literatura russa, gente. A mudança, essa coisa de começar uma rotina nova, essa semana foi muito puxada, inclusive. A gente fez bastante coisa, eu não consegui gravar tudo porque tava uma correria. Eu tive que trabalhar, eu tive que, sabe, aquela coisa do adulto. Como que você consegue dormir, fazer exercícios, organizar a sua vida, cuidar da casa, estudar, trabalhar, cuidar dos gatos, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu tentei fazer. Eu não quero mudar minha vida drasticamente. Esse não é um vídeo mudando drasticamente minha rotina, me tornando uma clean girl do nada, me tornando uma pessoa super disciplinada do nada, porque não dá. Eu ainda tô me adaptando à minha nova rotina, tô me adaptando à minha nova vida. Então, aos poucos, a gente vai, né, construindo uma nova rotina. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito divertido, eu pretendo fazer vídeos mais longos aqui pro canal. Essa semana realmente ela foi bem corrida, mas eu prometo pra vocês que vem vídeos de 40 minutos. E é isso, gente. Eu vou aproveitar meu feriado. Eu espero que vocês tenham um ótimo feriado prolongado. Aproveitem aí pra ler bastante, assistir filmes, não sei, que seja divertido. O que quer que vocês façam. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!